As regras de envio de e-mail marketing vão mudar agora em fevereiro de 2024. Então, algumas regras vão entrar em vigor para garantir realmente que a sua mensagem chegue na caixa de entrada da pessoa, para reduzir aquele número de spams. Então, tem algumas regrinhas, algumas coisas que a gente precisa realmente fazer para que a gente não tenha problema com isso. Mas não se espante, não é nada complicado. Às vezes você até já está fazendo isso, mas vale atenção aqui para a gente revisar tudo. Então eu vou fazer aqui um vídeo direto ao ponto para te explicar exatamente o que está mudando, quais são as regras que a gente tem que obedecer. E, claro, eu não vou dar todas as explicações técnicas sobre cada um dos itens, mas eu vou explicar para você o suficiente do que você precisa fazer para agora, para ter todos os problemas resolvidos. Então, vamos lá? Deixa eu mudar aqui para a apresentação. Então, vamos lá. Essas são as novas regras do que vai mudar para o e-mail marketing em geral. Então, não interessa qual ferramenta que você usa. Isso vai afetar a forma em que o seu e-mail vai chegar na caixa de entrada, principalmente de caixas como o Yahoo, como o Google, que vão ter essa rigidez maior para o e-mail marketing. Então, vamos lá. O que eu quero apresentar para vocês aqui é o seguinte. Às vezes você vai ver e vai pensar, poxa, isso aqui é muito técnico, é difícil para mim. Então, a gente também faz um serviço aqui para dar todo esse suporte para você. Vou explicar aqui como é que faz para você chamar a gente, caso você queira, para dar essa consultoria, esse suporte. Mas, basicamente, eu vou mostrar para você também quais são as regras, o que mudou e o que você tem que fazer. Eu vou mostrar como fazer as autenticações. E depois eu vou falar algumas boas práticas que a gente precisa fazer para evitar ter problemas em geral com isso, tá bom? Primeiro eu vou falar da consultoria aqui do que a gente pode fazer por você. Então, o que a gente pode realizar de serviço para você? Fazer toda a verificação na reputação para ver se você já está em alguma blacklist, reputação de domínios, IPs, servidores, e criar um plano de execução caso você esteja em alguma blacklist, por exemplo. Fazer todas essas autenticações que eu vou explicar aqui para você neste vídeo. Gerenciar os postmasters também, que é para a gente medir ali a entregabilidade dentro dos principais serviços de e-mail. E também implementar essas boas práticas que existem no seu serviço de e-mail marketing. Então, se você quiser solicitar esse serviço, você clica aqui no link abaixo na página ou aqui embaixo desse vídeo, não sei aonde você está assistindo, e entre em contato comigo e a gente pode agendar para fazer esse serviço para você. Mas vamos lá. Quais são essas regras que estão mudando? Basicamente, quando eu for enviar um e-mail agora para a pessoa, eu vou falar principalmente das ferramentas de e-mail marketing, como ActiveCampaign, GetResponse, MailChimp. A gente tem que definir um e-mail de remetente, ou seja, eu vou enviar o e-mail pelo contato@leandrodelamare.com. Então esse e-mail ele tem que ser um e-mail real e válido. Ou seja, se a pessoa responder esse e-mail tem que cair em algum lugar. Então isso é muito importante. Eu já vi pessoas, por exemplo, que colocavam e-mails fictícios e que se a pessoa fosse responder, esse e-mail não chegaria em lugar nenhum. Então é muito importante que seja um e-mail realmente válido. E esse remetente ele tem que ser um e-mail comercial. Então, ou seja, qualquer e-mail como Gmail, Hotmail, Yahoo, Outlook, ele não é aceito. Antigamente ele era tolerado pelos programas de e-mail marketing. Hoje em dia você não pode, você vai ter que realmente usar um e-mail ali, @o-seu-domínio.com.br ou .com. Tá? Você vai ter que ter todas as autenticações de e-mail, que são as validações de SPF, DKIM e DMARC. E o que eu acho mais curioso, que se você para pesquisar isso na internet, vários falam, olha, você precisa ter o DKIM, você precisa ter o SPF, você precisa ter o DMARC, mas ninguém te explica como é que faz. E são muitas regras, às vezes você não sabe como tem que fazer aquilo. Então eu vou explicar aqui de forma simples, inclusive com alguns exemplos na tela, do que você precisa fazer para que essa autenticação esteja correta para você. E também o nível de spam, ou seja, a redução desse nível de spam para apenas 0,3%. E isso é algo muito sério que a gente vai ter que fazer e tomar um cuidado agora nisso daqui. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E
No final, eu vou passar para você todas umas boas práticas, algumas dicas que são bem valiosas. São dicas simples, fáceis de você implementar, mas que podem te dar um resultado muito bom nesse trabalho. Então vamos lá. Falando dos e-mails válidos. O seu e-mail ele deve ser tipo contato@suaempresa.com.br ou seu nome @suaempresa. Ou seja, esse suaempresa.com.br seria o seu domínio. Ele tem que realmente existir. Quando você contrata um domínio desse, por exemplo, por uma empresa como a HostGator, a Hostinger, a LocalWeb, qualquer provedor de e-mails, provedor de hospedagem, ele te dá um e-mail. E quando você cria um domínio e já o e-mail nesse serviço de hospedagem, ele já faz toda a configuração do DNS para você. O DNS é o que gerencia toda a parte do seu nome do domínio. Então ele fala, por exemplo, olha, o www.minhaempresa.com.br vai cair em tal site, o meu e-mail vai cair para tal servidor. Então o DNS ele é um serviço que ele cuida desses apontamentos, desses controles internos no servidor. Eu não vou entrar em grandes detalhes, porque também DNS daria aulas e aulas só de DNS. Dá para fazer um curso inteiro sobre DNS. E a minha intenção aqui é explicar da forma mais básica possível exatamente o que você precisa. Então, o que você tem que tomar cuidado é que esses registros, que são chamados de registros MX do e-mail, ele tem que estar válido. E, novamente dizendo, quando você contrata uma hospedagem com qualquer um dessas empresas, essa configuração do DNS eles mesmos já fazem e já está tudo certo. Então, só para você conferir se realmente está tudo certinho, mas em geral, quando você contrata, essa parte já vem certa. E lembrando, nunca usar e-mails como Hotmail, Yahoo, Gmail, etc. Sempre usar um domínio com a sua empresa. O spam level. Agora você pode ter no máximo 3% de pessoas que marcam o remetente como spam. Sabe quando você envia um e-mail para alguém, no Gmail, por exemplo, aparece lá, reportar spam. A pessoa normalmente ela faz isso porque ela não quer estar na sua lista, ela não quer estar recebendo aqueles e-mails, ou você está recebendo e-mails demais ali de alguém de forma indesejada. Isso é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Às vezes, por exemplo, quem faz lançamento, às vezes a pessoa entra numa lista e num lançamento há um ano atrás. Depois você vai fazendo outros lançamentos, só que a pessoa não entrou naquela lista daquele lançamento, mas a pessoa tem aquela mania de mandar para todo mundo que um dia já entrou na lista. E isso muitas vezes a pessoa não gosta disso, e em vez dela pedir para sair da lista, ela te marca como um spam. A gente tem algumas coisas que a gente vai falar no Boas Práticas sobre isso, mas agora você tem que realmente pensar algumas coisas, que a sua limpeza de lista tem que ser constante. O ideal vai ser cada 2 meses no máximo. E aquela mania que a gente tem também de mandar muitos e-mails para a lista inteira, isso é uma prática que vai ser muito punida. Por quê? Pessoas muito antigas ali que não abrem o seu e-mail, ela tem uma chance muito grande de apertar um botão de spam. Se você tiver um nível acima de 3%, isso vai queimar o seu domínio de tal forma que o seu e-mail não vai cair na caixa de entrada da pessoa de jeito nenhum. Então vamos ter muito cuidado, vamos limpar e vamos evitar esses e-mails para listas inteiras dizendo, olha, estou ao vivo, estamos no ar. Cria uma consciência de mandar e-mail realmente para quem se inscreveu para aquele evento, para aquele momento, e não para listas inteiras. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E vamos lá, os autenticadores. Os autenticadores realmente são a parte um pouco mais, complicadinhas da história. Mas o que eu vou precisar para ter acesso para poder fazer isso? Basicamente, o acesso ao seu DNS, isso é normalmente dado pelo seu provedor de hospedagem ou pelo registro BR, onde normalmente as pessoas compram um domínio, o Cloudflare. São os principais. Né? Então, normalmente, vamos dizer que eu comprei um domínio e a minha hospedagem está no HostGator. Dentro do HostGator você vai ter esse acesso. O pessoal gosta de mudar tudo para o Cloudflare. Eu, pessoalmente, eu jogo todos os meus domínios para serem gerenciados pelo Cloudflare, porque fica tudo num lugar só. Então a gente vai fazer por lá. E embora tenha pequenas diferenças de tela de um provedor para o outro, todas as informações são exatamente iguais. O jeito de fazer é exatamente igual em qualquer um deles. Tá? Então você tem que ter isso daí e as informações de autenticação do seu servidor. Seja o servidor de hospedagem, ferramenta de e-mail marketing.
E o que eu posso mostrar para você é o seguinte: você não tem que descobrir essas informações. Essas informações elas são fornecidas pela sua hospedagem ou pela sua ferramenta de e-mail marketing. Tem telas específicas ou às vezes no menu de ajuda do seu provedor de hospedagem. Então sempre essa informação ela está disponível de alguma forma. E novamente, se você precisar de algum tipo de suporte, a minha equipe também está aqui para te ajudar. Basta entrar em contato com a gente é, auxilia nesse aspecto, tá bom? Lembrando que no meu exemplo aqui eu uso o ActiveCampaign, porém qualquer sistema desses possui essas mesmas informações. Okay? Bom, eu vou explicar aqui basicamente como é que a coisa funciona. Esse aqui é um gráfico original, né, uma ilustração do site do themark.org, que é o órgão que regulamenta isso daqui. Embora algumas imagens aqui vão estar em inglês, eu vou explicar elas, então não faz muito problema isso estar em inglês. Mas basicamente, quando o autor envia um e-mail, ele vai enviar também essas chaves do DKIM. E eu já vou explicar o que é cada uma dessas chaves. E daí o e-mail vai ser recebido pelo servidor da pessoa. Ou seja, o servidor de quem eu enviei, ou seja, o Gmail, o Yahoo, vai receber esse e-mail. Daí ele vai passar aqui por algumas validações, vai fazer algumas validações padrões. Quer ver se está em alguma blacklist, se você tem uma má reputação, esses rate limits, que são esses limites de spam, ou seja, se você foi muito notificado como spam. Feito isso, ele vai cair nas validações, ou seja, ele vai ver o seu DKIM, o SPF e o DMARC, que são as regras que a gente vai aprender a fazer aqui. E feito isso, passando por essa validação, vai acontecer o quê? Daí sim, a pessoa vai receber o e-mail, mas claro, depois a pessoa pode processar aqui também um anti-spam, filtros e qualquer coisa. Mas depois, se ele passar por isso daqui, a pessoa vai realmente receber o seu e-mail. E de acordo com a política aqui do DMARC, a gente vai receber relatórios se passou, se está em quarentena ou se foi rejeitado. Isso aqui vai depender do tipo de relatório que você definir lá. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então vamos falar sobre o primeiro aqui, que é o SPF. O SPF é o Sender Policy Framework. Ele, desse kit das três ferramentas de autenticação, ele é a primeira delas. Então, o que acontece? Ele é um mecanismo de autenticação que ele vai permitir que somente remetentes autorizados a enviar no nome do domínio possa fazer. Vamos dizer o seguinte, por exemplo, tem a Amazon.com. Vamos dizer que uma pessoa, eu não trabalho na Amazon, mas eu envio um e-mail como se eu fosse lá, leandro@amazon.com. Esse servidor, ele vai parar para fazer uma validação para ver se eu realmente sou autorizado a enviar um e-mail em nome da Amazon. Tá? Então ele vai fazer essas verificações ali. Então eu vou realmente, quem está recebendo vai verificar se o que eu estou enviando realmente é real e se eu tenho realmente autorização para enviar isso. Então eu tenho que criar também ali uma chave de DNS agora, vou mostrar aqui como é que a gente vai criar. E ela vai ter um formato. Então ela sempre vai iniciar com esse VSPF1, isso é o comando, né? Depois você vai incluir aqui os includes dos servidores de envio de e-mail. Como eu falei, essas informações elas são fornecidas pelo seu provedor. Você não tem que adivinhar essas informações. Então aqui, por exemplo, um exemplo. Eu uso aqui um domínio meu que eu envio pela Hostinger, que é um servidor de hospedagem. Então o meu SPF seria vspf1 include e esse comando aqui, ó, spfmail.hostinger.com/all. Essa informação aqui é fornecida para mim pela Hostinger. Eu não tenho que me preocupar em aonde eu vou descobrir isso. Eles me dão essa informação. Mas o SPF ele tem algumas particularidades. Vamos lá. Se você envia e-mails por dois provedores e também por uma ferramenta de e-mail marketing, você terá dois SPFs diferentes. Porém, você não pode ter dois ou mais entradas de SPF no seu DNS. Então, elas devem ser incluídas em uma entrada só. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês agora. Então, vamos lá. Eu tenho aqui essa minha fornecida pela Hostinger, ou seja, eu criei o meu e-mail, eu envio o meu e-mail aqui pelo meu
Outlook, pela minha ferramenta de e-mail, usando a Hostinger. Porém, eu também uso essa mesma conta para enviar e-mails pelo ActiveCampaign. Então, veja só, ele me gerou aqui uma chave da Hostinger e aqui uma chave gerada pelo ActiveCampaign. As duas têm o mesmo formato, tá vendo? Mas e aí, como é que eu faço? Eu adiciono duas dessas chaves? E a resposta é não, eu não posso adicionar as duas. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que unir essas duas. Ó. Então eu primeiro coloquei a parte do primeiro e depois eu incluo a segunda. Ó. Então eu pego essa parte do include e coloco junto. Então a minha entrada de DNS tem que ser única, ela tem que ser uma só, independente de quantos serviços de e-mail eu tenho. Por padrão, eu posso colocar até 10 serviços de e-mail aqui em linha. Tá? Eu não posso colocar mais do que isso. Se eu for precisar de mais do que 10, se eu tiver mais do que 10, já é um caso totalmente à parte. A gente tem que usar ferramentas diferentes para isso. E dizer para você, é muito incomum 10. Eu nunca vi alguém usando 10 sistemas de e-mail diferente para enviar. Então, basicamente, você vai enviar usando o seu serviço de hospedagem mais a sua ferramenta de e-mail marketing. E está aqui. Esse é o exemplo do SPF de como você vai criar ele. Então, a entrada do SPF vai ser basicamente aqui. Ó. Esse aqui é um exemplo do Cloudflare. Eu vou fazer uma entrada tipo TXT. Vou colocar aqui o meu domínio, ou você coloca o arroba também, ele serve. Então, alguns sistemas aceitam arroba, outros você tem que colocar o nome do seu domínio. Esse TTL você sempre deixa no automático. E você cola aquela linha que a gente escreveu. Ok? Feito isso, salvou e pronto. O DNS leva sempre um tempinho para propagar, mas é importante você fazer dessa forma correta. E vamos lá. A primeira autenticação está feita, que é o SPF. Vamos para a próxima, que é o DKIM. Vamos lá, o DKIM, o Domain Key Identified Mail. Então isso daqui basicamente é para eu ter certeza de que o e-mail que eu enviei, ele não foi interceptado no meio do caminho, ou seja, a pessoa não alterou esse e-mail do meio do caminho, e quando chega no servidor da pessoa é um e-mail diferente do que aquele que eu realmente enviei. Então, a gente fala mais ou menos que o DKIM é como se você pegasse a sua carta, o seu e-mail, a sua mensagem, coloca dentro do envelope, sela ele e faz. E você tem certeza que chegou lá exatamente o que você enviou e que o selo não foi adulterado. Tem até um gráfico aqui que eu vou mostrar, que é interessante, né? Esse gráfico foi gerado aqui por essa messagesystems.com, que é bem interessante, que é como explicar o DKIM para sua avó. Então, embora esteja em e-mail, basicamente é o seguinte. Imagina que você tem um envelope e que você vai colocar o seu destinatário, né, e o seu remetente. Você vai escrever quem é o remetente, quem é o destinatário. E aqui na sua carta você vai escrever, né, para quem você está escrevendo a sua carta, ou seja, olá, fulano e tudo mais. E no final você vai assinar a sua carta. Ou seja, eu enviei e tudo mais. Daí o sistema de e-mail vai enviar. Só que junto com isso daqui, nesse envelope tem essa autenticação de quem é que está enviando. E tem que bater com a assinatura que está dentro da carta. Então, o que está no envelope e o que está dentro da carta são duas chaves diferentes que elas têm que bater. Então, para isso, a gente tem a chave pública e a chave privada que vai nessas informações de forma criptografada. Então, quando chega no e-mail, essas duas chaves, que é a chave pública e a chave privada, elas têm que bater. Elas têm que ter uma equivalência. E quando acontece essa equivalência, beleza, o seu e-mail passou. Eu tenho certeza que o e-mail que você enviou é esse que está sendo recebido. Então, essa informação aqui, esse gráfico, é um gráfico bonitinho, eu resolvi compartilhar aqui. E claro, como eu falei, eu não vou entrar em detalhes super técnicos, porque não é a intenção, mas só para vocês entenderem, é uma validação que eu tenho certeza de que o que eu enviei é o que realmente a pessoa está recebendo. E como que eu gero esse DKIM? Basicamente, essas chaves de DKIM, elas são geradas também pelos provedores da gente. Aqui nesse exemplo, por exemplo, eu estou usando o meu ActiveCampaign. Então ele gera para mim, ele tem dois formatos diferentes que ele pode gerar. Então aqui ele está me gerando um registro do tipo CNAME, que eu vou adicionar lá no meu DNS, esse tipo CNAME. Então ele fala, olha, você tem que criar uma chave com este nome,
que no caso ACD key 1 underline domain key, e colocar esse dado aqui como valor. É a mesma coisa aqui, ó, o 2, e gerar esse dado como valor. Então, feito isso, ele está gerando essa autenticação para mim, que é o nome e mais a validação. Então, veja, eu não tenho que adivinhar essa informação. Essa informação está no meu ActiveCampaign. Ela vai estar no seu MailChimp, vai estar no seu GetResponse, vai estar na sua ferramenta. Tá? Eu só procurando o help ali para saber aonde que vai estar, mas ela vai estar lá com certeza. A outra forma de você receber isso é quando você gera com uma ferramenta de e-mail marketing, que ele gera uma chave para você de autenticação. Aqui eu estou mostrando um exemplo também minha do Zorro. É a mesma coisa, ele colocou aqui, ó, Zmail, underline domain key, e me dá um código de autenticação. Isso aqui é a chave de criptografia. Então, desse tipo eu vou adicionar uma chave TXT. Tá? São dois tipos de registro de DNS diferentes, mas é só seguir a instrução do que está ali. E mostrando, você não tem que adivinhar esses dados. Esses dados eles são gerados pelo programa que a gente usa. E diferente do SPF, o DKIM eu posso ter mais de uma entrada. Então, ou seja, eu posso no mesmo domínio ter uma entrada aqui, por exemplo, do ActiveCampaign e uma entrada do Zorro. A única coisa que não pode é esse seletor, né, que é essa parte inicial, eu não posso ter nomes iguais. No caso aqui, ó, são 3 nomes totalmente diferentes. Então, quando a gente falar esse seletor, o seletor é esse nome que está antes da palavra domain key. Tá? Então, e todos esses nomes, como domain key, por exemplo, isso é o comando, é a chave. Então, esse nome aqui não pode ser mudado. Então, para eu gerar o DKIM, na verdade, é o próprio sistema de e-mail que gera para mim. E agora, na última parte, que é o DMARC. O DMARC, ele é praticamente um tipo de relatório. Ele mostra para você se aquilo realmente está em conformidade e em compliance. Então, ele se baseia nos outros dois que a gente fez, ou seja, ele pega aquelas validações, ele vê se aquilo realmente foi implantado, se todos os e-mails passaram por ali e estão válidos, e ele faz uma ação para mim. Ou seja, ele me manda relatórios de se alguém tentou invadir o meu e-mail, se alguém tentou enviar um e-mail errado. Ou seja, ele me dá relatórios sobre qual foi a atividade dos e-mails que eu tive. Então, quando você faz uma autenticação, isso aqui já é uma parte técnica, né? Se você abrir um e-mail seu e mandar ver os detalhes, você vai ver umas informações como essa. São as informações aqui de quem enviou, de como enviou, tudo. Então aqui ele faz as validações, tá vendo? Ele verifica as chaves, ele faz toda a verificação para ver se quem enviou, se tem autorização e tudo mais. E você consegue daí ver que por exemplo, as informações de SPF, DKIM e DMARC, elas passaram aqui. Aqui é um exemplo que eu peguei, mostrando que essa validação acontece. E claro, não é uma coisa que você vê no dia a dia, mas internamente no seu servidor de e-mails isso acontece. E para você criar o seu DMARC, eu tenho aqui basicamente 3 exemplos. Então você tem que usar esse vDMARC1, isso aqui é o comando. Esse P é o que a gente vai definir o tipo de ação que a gente quer. Ou seja, eu posso definir nenhuma ação, eu posso definir quarentena ou reject. E o RUA igual mail-to notificação@leandrodelamare.com. Então, ou seja, todas as notificações que ele for mandar, ele vai mandar para esse e-mail notificações@leandrodelamare.com. Eu aconselho você colocar realmente um e-mail só para isso, porque você vai receber notificações praticamente todos os dias de e-mails que você enviou, que alguém enviou, se foi para o spam, se não foi. Então, com isso, é legal você acompanhar os relatórios, que você consegue ter um pouco de informação sobre se os seus e-mails estão indo para a caixa de spam das pessoas, ou se estão sendo entregues e tudo mais, e você consegue acompanhar um pouco esse processo. Então, de início, para a gente fazer o DMARC inicial, você pode fazer essa linha aqui, ó, vDMARC1, PNON e um e-mail válido. Essa política do monitoramento do non, por enquanto ela é aceita, mas eu já ouvi falar que daqui a um tempo eles vão passar a exigir que você use pelo menos o quarentena ou aquele reject. Então, inicialmente você consegue usar o non. Depois, quando você quiser, você simplesmente muda aqui o parâmetro do non para outro parâmetro e vai resolver o problema. Mas, a princípio, você pode usar uma linha como essa e vai funcionar direitinho, tá bom? Então vamos lá, vamos falar algumas boas práticas que é muito importante de você fazer agora hoje em dia.
você tem que trabalhar com poucas listas. Eu vejo muita gente que faz lançamentos e, por exemplo, cada lançamento faz uma lista diferente. Então eu vi esses dias uma pessoa que já fez 20 lançamentos, tem lá, lançamento 1, lançamento 2, lançamento 3, ele vai acumulando listas. Só que o que, que acontece? Existem pessoas que entram na lista, por exemplo, entram no seu lançamento número 5, mas também se inscrevem no 6, no 7. E na hora de você enviar os e-mails, você vai lá e seleciona todas as listas e manda para todo mundo. Daí o cara não quer mais receber, ele vai lá e aperta lá, sair da lista. Só que os sistemas de e-mail, ele não tira a pessoa de todas as listas, ele tira praticamente daquela que foi enviada naquele momento. Vamos dizer que ele tirou da lista número 10, mas o cara está inscrito na 8, na 7, na 6. Então esse cara vai continuar recebendo e-mails, por quê? Porque você vai enviar o e-mail para as outras listas e ele está lá. Ele vai ficar bravo com você e vai falar, poxa, eu já pedi para sair e ele não saiu. Ele vai fazer o quê? Vai lá e vai apertar o botão de reclamar de spam. Quando você trabalha com uma lista só, você não tem esse problema. Você trabalha ali com uma lista, todos os leads entram nessa lista e você marca se a pessoa tá, entrou no lançamento 1, 2 ou 3 por tags. Você adiciona tags, lançamento 1, lançamento 2, lançamento 3. E independente das tags, se a pessoa pedir para sair, ela vai sair, realmente ela não vai mais receber mais e-mails de fora. Então é bem importante você usar poucas listas. Então, listas de leads, usa sempre praticamente uma lista só e controla por tags. Se você quer fazer uma outra lista separada, usa uma lista, por exemplo, só de alunos, porque daí é diferente, a pessoa já tem um relacionamento com você. Mas listas de leads, procura usar uma lista só e fazer todo o controle por tags. Novamente, se você tem alguma dificuldade com isso, pode entrar em contato comigo e a minha equipe aqui pode te dar todo o suporte para isso. Você tem que enviar e-mails realmente para os leads mais atuais ou que realmente abram seus e-mails com frequência. Então, aquele lead que entrou na sua lista há um ano atrás, que nunca abriu um e-mail seu, meu, deixa ele para lá. Até inativa essa pessoa. Não, não fique mandando e-mail para essas pessoas, porque a chance dessas pessoas simplesmente apertarem o botão de denunciar spam é muito grande. Então, evita esse tipo de coisa. Fazer a lista a limpeza da sua lista, pelo menos a cada 2 meses, isso é muito, muito importante mesmo, porque você vai fazer com que você reduza o seu custo, você vai estar sempre com uma lista bem enxuta e fazer com que as pessoas que estão lá realmente sejam pessoas que gostem do seu conteúdo e que abram o seu conteúdo. Então é bem importante. Pessoas que não abrem o seu conteúdo, não abrem um e-mail seu, vamos dizer, você manda e-mail toda semana, e a pessoa está 2 meses sem abrir o e-mail, meu, tira ela da sua lista. E sempre o seu e-mail tem que ter uma forma clara e direta de como faz para sair da lista. As principais ferramentas de e-mail marketing, como MailChimp, ActiveCampaign, por padrão, na parte de baixo do e-mail, ela já tem lá o link. Ó, você quer sair da lista, aperte aqui. Então isso já vai nas ferramentas principais de e-mail. Se a sua ferramenta não coloca isso por padrão, então é importante você já tomar conta desse processo, porque a pessoa tem que ter uma forma de sair da lista de forma fácil. Então é isso, gente. Eu agradeço aqui o tempo e a oportunidade. Eu realmente espero que essas informações tenham sido úteis para vocês. E lembrem-se, isso vai entrar em vigor agora em fevereiro de 2024. Então é muito importante você atualizar agora essas informações. Caso você precise de algum tipo de suporte, você pode me chamar. E me segue aí no Instagram, Leandro_Delamare. E se tiver alguma dúvida, pode mandar por lá também. É isso, gente. Muito obrigado e até mais.